Pessoal, boa tarde, vocês estão bem? Hoje, no nosso plantão de equações, nós vamos rever o que eu passei na aula de sábado, bem rapidinho, de uma forma não tão completa como eu passei na aula, mas a gente dá uma revisada para caso alguém tenha se perdido. E vou resolver vários exercícios para a gente ver melhor na prática como que a gente resolve uma equação. Então, já temos uma lista no Moodle. Vocês podem dar uma olhada, tentar resolver. Mandem mensagem para mim ou para Fran, se vocês não conseguirem. Não tem problema, nós vamos ajudá-los. Então, let's go. Relembrando, uma equação é uma expressão matemática que indica uma igualdade. Essa parte é o que é mais importante. Como ela indica uma igualdade, a gente sempre vai ter uma coisa sendo igual a outra coisa. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. A gente vai tentar encontrar um valor para que aquilo seja verdade, porque a gente está afirmando que aquilo é verdade. Além disso, em uma equação, nós vamos encontrar uma letra, pode ser o x, que já está acostumado a usar x em todos os exercícios, mas também pode ser qualquer letra. O que importa é que essa letra está representando uma coisa que a gente não sabe. Por isso que a gente colocou ela lá. Mas, mesmo que a gente coloque uma coisa que a gente não sabe, a gente consegue ir mexer com os valores para poder encontrar o valor dela. Na equação, nós temos sinal de igualdade, porque nós estamos dizendo que uma coisa é igual à outra, e temos uma expressão à esquerda e uma à direita. De um lado eu posso ter uma incógnita e alguns valores numéricos, e do outro também. E aí, mexendo nos dois lados, a gente consegue encontrar o valor do x. O valor do A, o valor de qualquer letra que você tiver usado. Então, relembrando o que nós vimos na outra aula. Uma equação representa uma igualdade, quer dizer que duas coisas são iguais. Então, nessa balança, o peso de um lado é igual ao peso do outro, porque ela está equilibrada. Do lado esquerdo, nós temos o primeiro membro. Do lado direito, nós temos o segundo membro. Prestando atenção do lado esquerdo, nós temos dois pesos que têm um peso x, que eu não sei qual que é. Como eu não sei, esse é o nosso valor desconhecido. Essa é a nossa incógnita. Esse x poderia ser um A, poderia ser um Y, poderia ser um C, pode ser qualquer coisa. Você simplesmente escolhe a sua letra. Desse lado esquerdo, o que nós temos? Nós temos um peso com um peso x, nós temos um outro que também pesa x, e nós temos um outro peso de 5 quilos. E tudo isso está junto, do mesmo lado da balança. Então, nós temos que somar esses três valores para saber quanto nós temos de peso daquele lado da balança. Do outro lado, nós sabemos quanto nós temos. Nós temos 13 quilos. Então, do lado esquerdo, nós temos uma soma, que é x mais 5, porque nós temos os produtos que têm aquele peso. E do outro lado, só o 13. Então, vamos exercitar algumas coisas. Em uma equação, ou no enunciado de uma questão, pode ser que a gente encontre algumas coisas escritas, que é exatamente o que a gente precisa interpretar. Então, como que a gente vai interpretar isso? Vamos ver algumas coisas aqui. Por exemplo, o dobro de x. O que é o dobro? Se eu falo o dobro de uma coisa que eu tenho, o dobro é duas vezes essa coisa. Então, se a gente está falando em dobro, o dobro seria duas vezes alguma coisa. Então, o dobro de x seria como duas vezes o x. O triplo de x. O triplo de alguma coisa seria três vezes aquilo. Então,
seria, por exemplo, 3x. Opa. O dobro de um número adicionando 4. Como que a gente pode interpretar isso? Primeiro, a gente tem que definir uma letra para esse número, porque pode ser qualquer número. Então, o meu número vai ser o A. Porém, nós queremos o dobro desse número. Então, o dobro desse número vai ser 2A. E não só isso, no enunciado ele fala o dobro de um número adicionando 4. Então, teremos 2A mais 4. Um número qualquer adicionado ao seu triplo. Primeiro, vamos escolher qual que vai ser esse número qualquer. Esse número qualquer, dessa vez, eu vou chamar ele de H. Porém, esse número qualquer, a gente está adicionando ao seu triplo. Quanto que seria o triplo dele? O triplo seria 3 vezes ele. Então, o triplo seria 3H. E nós estamos somando os dois. Então, nós temos H, que é o nosso número, mais 3H, que é o triplo dele. E H mais 3H é como se eu estivesse somando duas coisas iguais. Por exemplo, uma pizza mais 3 pizzas. No fim das contas, a gente vai ter 4 pizzas. Então, a gente vai ter 4H. Metade de um número subtraindo 6. Como que a gente vai fazer esse agora? Nas aulas passadas, nós trabalhamos bastante o conceito de fração. E nas equações, não vai ser diferente. A gente também vai encontrar, às vezes, fração. Mas primeiro, ele fala metade de um número. Então, vamos escolher qual que vai ser o nosso número. O nosso número vai ser o t. Porém, nós não queremos ele inteiro. Queremos metade. Para você descobrir quanto que é a metade de alguma coisa, você precisa dividir por 2. Porque dividindo para duas pessoas, você vai ter metade daquilo. Então, metade dele vai ser dividido por 2, porque a gente quer só metade. Porém, nas equações, a gente não vai encontrar, na maioria das vezes, dessa forma. Um valor, o sinal de dividido e o, o valor pela qual ele está sendo dividido. Nós vamos normalmente encontrar na forma de fração. Então, se vocês se lembram, a fração é uma divisão. Então, c dividido por 2 é o mesmo que a fração, que tem o c em cima e o 2 embaixo. Então, nas equações, nós normalmente vamos usar a fração quando a gente estiver com equação. Então, já estejam preparados para se acostumar com isso, ok? Agora, nós já sabemos quanto que é metade de um número. É c sobre 2. E agora, a gente precisa subtrair 6. Então, c sobre 2 menos 6, porque a gente está subtraindo 6. Quanto que vale esse c? Não tem como a gente saber, porque para saber quanto que ele vale, a gente precisaria ter uma equação completa. A gente teria que ter uma igualdade, dizendo que isso era igual a alguma coisa. Então, nesse caso, como nós não temos, a única coisa que a gente sabe é que o enunciado, metade de um número subtraindo 6, representando de forma matemática, é isso daqui. É c sobre 2 menos 6. E essa interpretação vai ser muito importante para a gente nos exercícios. Se vocês lembram, na aula passada, nós resolvemos um exercício onde não tinha, na idade de duas pessoas, não sabíamos nenhuma, mas descobrimos as duas no final. Vamos agora para mais um. O quíntuplo de um número subtraindo 1/3
dele mesmo. Primeiro, vamos escolher qual que vai ser o nosso número. Dessa vez, eu vou usar o y. Porém, nós não queremos só ele. Queremos o quíntuplo. O quíntuplo, o que seria? Seria 5 vezes ele. Então, o quíntuplo de um número, o quíntuplo de y, vai ser 5y. Porém, nós vamos estar subtraindo um terço dele mesmo. Um terço seria como você dividir alguma coisa por 3. Por isso que é um terço. Um terço são 3 partes. Então, o nosso número vai estar dividido por 3. Y dividido por 3. Porém, nós temos que passar isso para forma de fração. Então, y dividido por 3 é o mesmo que y sobre 3, que é uma fração. Agora que a gente já montou os dois valores, a gente pode montar o final, que é o quíntuplo de um número, que é 5y, subtraindo um terço dele, que é y sobre 3. Nós vamos fazer uma subtração. Então, nós temos 5y, que é o quíntuplo, subtraindo, por isso, o sinal de menos, um terço dele mesmo, que é um terço dele. É ele dividido por 3. Ok, pessoal? Vamos agora para o último. O quádruplo de um número somado ao triplo de outro. Vamos lá. Primeiro, vamos definir o nosso primeiro número. O meu número vai ser o g. A gente pede o quádruplo desse número. Então, a gente vai multiplicar ele por 4. Multiplicando o g por 4, a gente vai ter o 4g. E nós vamos somar ao triplo de outro número. Então, vamos escolher outro número. Eu vou escolher o q. Porém, nós queremos o triplo dele. Então, nós vamos multiplicar ele por 3. Então, nós temos o q vezes 3. Vai dar 3q. E precisamos somar isso. Então, nós temos 4g, que é o quádruplo de um número, mais 3q, que é o triplo de outro. Vocês viram que nesse enunciado nós tivemos duas letras, duas incógnitas. E isso pode acontecer. Às vezes, você pode ter até mais incógnitas, não tem problema. Porque normalmente nós temos informações sobre elas para poder descobrir o valor de cada uma. Vamos lá. Como é que nós fazemos para resolver as equações? Para resolver, nós precisamos isolar a nossa incógnita, a nossa letra. A gente precisa deixar ela de um lado e deixar um valor numérico do outro, porque assim fica. A nossa letra vai ser igual a um número. Não só isso, o equilíbrio precisa ser mantido. O que isso quer dizer? Vocês viram a questão da balança. Se tirar alguma coisa de um lado, tem que tirar do outro também. É isso que nós fazemos na equação. Nós precisamos fazer a mesma coisa dos dois lados. Vamos para o primeiro exemplo. A nossa equação é 3x menos 9 igual a zero. Aqui do lado esquerdo, nós temos o primeiro membro. Do lado direito, nós temos o segundo membro. E aqui o nosso sinal de igual. O que a gente quer descobrir é qual é o valor desse x para que isso seja verdade. Para que eu coloque esse valor aqui e na hora que eu multiplicar por 3 e subtrair 9, vai ser igual a zero. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, na equação, para resolver, nós precisamos, de um lado, deixar apenas a nossa letra, a nossa incógnita. Então, o que está atrapalhando aqui é esse menos 9, que está desse lado. Para que a gente tire esse menos 9 daqui, a gente vai precisar
somar 9. Por quê? Se eu devo 9 e somo 9, se eu tiro e coloco 9, no final eu vou ficar com zero. Por quê? É como se fosse uma dívida e um pagamento. Você deve R$ 9, paga R$ 9, você agora não deve nada. Porém, nós temos que fazer isso dos dois lados. Então, se eu somei 9 aqui, eu também tenho que somar 9 aqui. Quando eu for resolver desse lado esquerdo, o 3x eu não posso mexer com ele ainda, porque eu só tenho ele de x. Então, vem aqui para baixo. Menos 9 mais 9 vai dar zero. E isso vai ser igual a zero mais 9 é igual a 9. Isso vai ser igual a 9. 3x mais zero. Independente do quanto eu tenha, se eu estou somando zero, zero não é nada. Então, vou ficar apenas com 3x. Por quê? O que é somar zero? É não somar nada. Então, não vai alterar nada. Vocês notaram que esse zero aqui não faria diferença se eu tivesse colocado ele aqui ou não. Porque aqui embaixo a gente já fica só com 3x. Então, coloquei esse zero aqui para mostrar para vocês que somar o zero não vai mudar nada. Agora, nós temos 3x igual a 9. Como que a gente pode lidar com isso? Nós queremos saber o valor de x, mas nós temos o valor de 3x. Eu só quero de 1, só o valor do x. Para que esse x fique sozinho, eu tenho apenas 1x, eu vou precisar fazer uma divisão. Eu vou dividir por 3. Porque imagina que eu tenho 3 coisas. Não sei que coisas são essas. Mas se eu dividir para 3 pessoas, cada um vai ficar com uma delas. Então, se eu dividir por 3, eu vou ter só 1 no final. Então, eu vou fazer uma divisão por 3. Porém, se eu dividir por 3 desse lado, eu tenho que dividir por 3 também desse lado. Então, 3x dividido por 3, a gente vai ter só 1x. E, do outro lado, 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. Então, o nosso x, o valor de 1x, é igual a 3. Uma atenção nessa parte. Vamos lá. Quando nós estamos nessas situações em que a gente encontra 3x dividido por 3, a gente pode pensar o seguinte: ao mesmo tempo que o x está sendo multiplicado por 3, porque aqui, quando nós temos 3x, é uma multiplicação, é 3 vezes o x. Ele também está sendo dividido por 3. Nós temos aqui na frente, dividido por 3. Então, na mesma proporção que nós estamos aumentando o valor do x, também estamos diminuindo. Do mesmo jeito que eu estou multiplicando por 3, eu estou dividindo por 3. É como se eu estivesse colocando e tirando a mesma coisa. Por isso, podemos simplificar o 3 da multiplicação com o da divisão, resultando apenas em x. O que isso quer dizer? Vamos pensar assim: 3x dividido por 3, se a gente for transformar isso em fração, nós temos 3x em cima sobre o 3, que está embaixo. A gente vai precisar transformar quase sempre essas divisões em frações, porque em fração fica um pouco mais fácil da gente trabalhar nas equações. E nós temos 3x dividido por 3. Vocês se lembram da nossa aula de frações, onde nós aprendemos a simplificar as frações? Nós podemos fazer isso agora. Por quê? Eu tenho o 3 multiplicando em cima e tenho o 3 dividido embaixo. 3 dividido por 3 vai dar só 1. E 1 vezes x vai dar x. Porque 1 vezes qualquer coisa vai dar sempre qualquer coisa.
Por exemplo, 1 vezes um pedaço de pizza. Eu vou ter só um pedaço. E eu uso bastante pizza nos exemplos, né? Se vocês quiserem alguma outra comida ou alguma outra coisa, me mandem aí no chat. Tá bom, pessoal? Mas voltando ao foco, quando nós estamos dividindo, você pode pensar que você está dividindo só esse número aqui da frente. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes x vai dar só x. Por isso que fica só x no final. Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos fazer o seguinte. O nosso exemplo é x menos 2, entre parênteses, x mais 1 igual a menos 3. O que será que esse parênteses significa? Esse parênteses significa que esse menos 2 ele está multiplicando tudo que está aqui dentro. Nós vamos fazer uma coisa que se chama distributiva. O que é a distributiva? A gente vai fazer o menos 2 multiplicando o x, que é um dos valores que está aqui dentro. Mas também vamos fazer esse menos 2 multiplicando o 1, que também está aqui dentro. Quando nós temos um parênteses, o que acontece? Nós temos que resolver primeiro o que está dentro dele. Porém, eu não consigo somar x com 1, porque isso daqui é uma letra. Eu não sei quanto ele vale. E o 1 é o valor numérico. Ele eu sei quanto vale. Como nós não conseguimos somar o que está aqui dentro, a gente vai precisar multiplicar o que tá aqui, esse menos 2 por tudo que está aqui dentro. Então, esse menos 2 ele vai multiplicar o x. Assim como esse menos 2 também vai multiplicar o 1. A gente vai pegar o menos 2 e distribuir ele para o primeiro valor e depois para o segundo. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai copiar o nosso x aqui de fora, porque a gente não está mexendo com ele, e vai fazer o seguinte: menos 2 vezes x. É uma multiplicação, e esse 2 ele é negativo, então a gente precisa da regra de sinais. Menos com mais vai dar menos, e 2 vezes x vai dar 2x. Agora, a gente vai usar esse menos 2 e vai multiplicar pelo 1. Menos com mais vai dar menos. E 2 vezes 1 vai dar 2. E isso vai ser igual a menos 3. O que nós fizemos aqui foi o seguinte. Nós usamos o menos 2 para multiplicar o x, que é o primeiro valor que está lá dentro. E depois nós utilizamos o menos 2 para multiplicar pelo 1, que é o segundo valor que está lá dentro. E não só isso, nós usamos a regra de sinais, porque aqui é negativo. E aqui dentro a gente pode ter um número positivo, um número negativo, e isso vai importar com a regra de sinais. Por isso, a gente vai ter que, além de multiplicar cada um deles, ver a regra de sinal com cada um deles também. Mas agora que a gente já fez essa multiplicação, a gente pode começar a somar os valores que tem aqui dentro. Eu tenho x menos 2x. Eu tenho uma coisa e estou tirando duas dela. Eu tenho um computador e estou tirando dois computadores. O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo um computador, porque eu tinha um e tirei dois. Eu vou ficar devendo. Vou ter aqui menos x. E temos o menos 2 aqui desse lado, e do outro lado continua o menos 3. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa deixar o x sozinho. Então, a gente vai precisar tirar esse 2 daqui. Para tirar esse 2, que é negativo, a gente vai precisar somar 2. Então, a gente vai somar 2 dos dois lados. Então, menos x, menos 2, mais 2. Se eu devo 2 e coloco 2, eu fico com 0.
Mas nós já vimos que somar zero não muda nada. Então, a gente vai ficar só com menos x. Isso vai ser igual, desse lado, nós temos menos 3 mais 2. Eu devo 3 e coloco 2. Eu vou ficar devendo, no final das contas, só 1. Agora, para finalizar esse exercício, o que a gente pode resolver fazer? Primeiro, a gente pode pensar em dois casos. O primeiro caso, menos x é igual a menos 1. Só que a gente não quer saber quanto vale menos o x. A gente quer só saber quanto vale o x. É diferente um número positivo e um número negativo. Então, se o menos x vale menos 1, o contrário de x, que seria o x positivo, ele iria valer 1. O menos x vale menos 1. Porém, eu não quero saber quanto que é o negativo. Eu quero saber quanto que é o x positivo. E o positivo e o negativo são duas coisas diferentes. Eles são coisas contrárias. Então, se o menos x é menos 1, o x, que é o contrário dele, vai ser 1. Porque o contrário do menos 1 vai ser 1. Esse é o nosso primeiro caso. Mas a gente também pode pensar de outro jeito. No segundo caso, a gente vai pensar o seguinte: menos x igual a menos 1. Para descobrir quanto vale o x positivo, eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Eu estou multiplicando por menos 1. E o que vai acontecer? Menos x vezes menos 1. Primeiro, a gente precisa fazer a regra de sinais. Menos com menos. Isso vai dar um número positivo. E 1 vezes x vai dar x. Desse lado, nós também vamos fazer a regra de sinais. Menos com menos vai dar mais. E 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o nosso x é igual a 1. Nós pensamos de duas formas diferentes. Porém, nós chegamos no mesmo resultado. Normalmente, a gente vai usar mais esse segundo caso, porque algumas vezes a gente vai precisar multiplicar os dois lados da equação. Sim, multiplicar os dois lados inteiros. E aí, a gente vai precisar se acostumar com essa multiplicação dos dois lados. Porém, você também pode, às vezes, pensar o seguinte: se o menos x vale um valor, o mais x vai ser o contrário daquele valor. Então você pode, é como se fosse cortar os sinais. Isso é só uma forma de pensar, pessoal. Mas no real, o que a gente está fazendo é multiplicar os dois lados pela mesma coisa. Então, multiplicando os dois lados pela mesma coisa, a gente vai chegar no valor certo, que é o mesmo valor que a gente chega também refletindo um pouco. Mas se acostume mais com essa multiplicação dos dois lados. E aí teremos a regra de sinais para encontrar o valor positivo e encontraremos aqui um valor que pode ser positivo ou negativo. O x, pessoal, ele pode ser um valor positivo, pode ser negativo, não tem problema. Ele pode ser fração também. Visto isso, vamos para o nosso terceiro exemplo. Um diferente nesse exemplo, que nós não tínhamos visto nos outros ainda, é que nós temos x do lado esquerdo e também temos x do lado direito. Nós temos uma incógnita dos dois lados. O que a gente pode fazer? Primeiro, eu tenho que ver o quê? Eu tenho um valor numérico de um lado e tenho do outro também. E eu tenho uma letra desse lado e desse também. Como que eu faço para isolar o x? Eu posso eliminar o 5 que está desse lado ou o 22 que está desse. Você escolhe, não tem problema. Eu vou escolher o 5, porque é o número menor. Eu prefiro somar 5 de cada lado. Mas a gente poderia também, por exemplo, subtrair 22 de cada lado. Por quê?
Se eu somar 5 dos dois lados, a gente vai chegar no seguinte. Menos 5 com mais 5 vai dar zero. E zero mais x vai dar x. Isso vai ser igual, aqui desse lado, menos 2x, eu vou continuar, porque eu não tenho como somar o x. E 22 mais 5 vai dar 27. Se em vez de somar 5 eu tivesse subtraído 22, esse lado, o lado direito, ia ficar só com menos 2x. Porém, o lado esquerdo ia ficar com 1x e iria ficar com um valor numérico. Eu ia ficar com uma letra e um número de um lado e uma letra do outro. Do mesmo jeito que a gente tem aqui. Uma letra e um número de um lado e um número do outro. Então, não importa se você quer tirar o número do lado esquerdo ou tirar o número do lado direito. Pode ser aquele que você preferir. Porém, vamos pensar o seguinte agora. Opa, deixa eu tirar isso daqui. Nós chegamos em x igual a menos 2x mais 27. Nós temos um valor numérico. Se eu fosse tirar esse valor numérico daqui, a gente ia precisar fazer o quê? Ia precisar subtrair o 27. Ia precisar colocar menos 27 para que desse lado fique só a letra. Porém, se eu estou tirando o 27 desse lado, eu tenho que tirar desse também. Então, eu vou tirar o 27 dos dois lados. Do lado esquerdo, eu vou ter x menos 27, porque eu tenho uma letra e um valor numérico. Uma coisa que eu desconheço e uma coisa que eu conheço. Não tem como misturar as duas. E desse lado, eu vou ficar só com menos 2x. Porque mais 27 menos 27 vai dar zero. Vocês notaram que aqui eu tinha uma letra de um lado e do outro lado uma letra com valor numérico. Quando eu tentei tirar esse 27 daqui, eu acabei adicionando um número do outro lado. Então, eu tentei tirar de um lado, mas acabei colocando do outro. A nossa situação não mudou. O que acontece agora? Se eu for tentar tirar esse 27 daqui, eu vou colocar o 27 desse lado. Eu vou entrar num loop infinito e não vou conseguir resolver. Então, às vezes, numa equação, a gente não vai sempre conseguir resolver só mexendo com valores numéricos. A gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai precisar, às vezes, também somar ou subtrair a nossa incógnita. Se eu tenho o x desse lado, eu vou tentar eliminar o x que está desse lado para poder deixar aqui só um número. Então eu vou fazer o quê? Para tirar o x que está desse lado, eu vou somar 2x. Por quê? Vocês perceberam que quando eu tenho um valor negativo, eu adiciono um número positivo com o mesmo valor para poder eliminar ele. Com o x é a mesma coisa, pessoal. Eu devo 2x. Eu devo 2 de alguma coisa. E vou somar 2 de alguma coisa para poder juntar eles e não ter nada. Então, x mais 2x. A gente vai ter 3x. E do lado direito, menos 2x mais 2x vai dar zero. Zero mais 27, que vai dar 27. Então, 3x vai ser igual a 27. O que a gente pode fazer agora? Como a gente tem 3x, mas a gente só quer saber quanto vale 1x, a gente vai dividir. Vai dividir por 3. E 3x dividido por 3 vai dar só x. Enquanto 27 dividido por 3 vai dar 9. Importante, pessoal. Aqui nós precisamos somar x dos dois lados porque a gente tinha o x dos dois lados, mas a gente só quer que ele fique em um deles.
Eu escolhi tirar o x que estava aqui do lado direito, mas a gente também poderia ter tirado o x que estava do lado esquerdo. E aí a gente ficaria com o x só de um lado. Vocês escolhem se vocês querem eliminar o menos 2x ou apenas o x. O que vai ser diferente é que a gente vai somar ou subtrair um valor diferente, ok? Mas não se desesperem se vocês tiverem uma letras dos dois lados. Vocês podem somar algum valor para eliminar a letra de um lado e deixar só do outro, tá bom? Vamos agora para o último exemplo, tá bom? Prometo. Vamos lá. A população de uma cidade A é o triplo da população da cidade B. Se as duas cidades juntas têm uma população de 100.000 habitantes, quantos habitantes tem a cidade B? Nesse enunciado, a gente tem muitos dados. Então, vamos começar a ver um dado de cada vez. Primeiro, uma coisa importante. População de uma cidade A. Eu não sei quanto que é essa população. A população da cidade A. Então, eu vou dar um nome para ele. Vou dar uma letra. Vai se chamar A. Criatividade, né? Mas vamos agora para um outro dado. Essa população da cidade A é o triplo da população da cidade B. Então nós temos a cidade A e a cidade B. Então, vamos agora para a população da cidade B. Quanto que é essa população? Não sei. Vou chamar ele de B. Porém, a população da cidade A é o triplo da população da cidade B. Se a população da cidade B é B, o triplo disso seria 3B. E a população da cidade A é o triplo, certo? Então, a população da cidade A é 3B, certo? O que nós fizemos? Primeiro, nós pensamos na cidade A e demos um valor para ele. Depois, pensamos na cidade B e demos um valor para ela. E aqui no enunciado, ele diz que a população da cidade A, que é A, é o triplo da cidade B. Se a população da cidade B é B, o triplo disso é 3B. E 3B, que é o triplo da população da cidade B, é a população da cidade A. Agora, vocês viram que nós tínhamos A e B. Nós tínhamos duas incógnitas. Só que essa informação agora fez com que a gente tivesse só uma. E agora uma outra informação importante. As duas cidades juntas têm uma população de 100.000 habitantes. Desculpa. O que isso quer dizer? Temos a população da cidade A e a população da cidade B. E elas juntas têm 100.000 habitantes. Elas juntas significa que a gente tem uma soma. A gente está somando uma com a outra. Então, a soma da cidade A com a cidade B vai dar 100.000 habitantes. Quanto que vale a população da cidade A? A. Porém, ela também vale 3B. Então, nós temos aqui 3B. E a população da cidade B vale B. E nós estamos somando elas. Então, 3B mais B é igual a 100.000. Certo? Agora, quanto que é 3B mais B? Temos 3 de uma coisa mais 1 dessa coisa. Teremos 4 dessa coisa. Que daria 4B. Isso vai ser igual a 100.000. Agora, nós precisamos descobrir quanto que vale 1B. Então, dos dois lados, a gente precisa dividir por 4. Porque assim a gente vai ter de um lado só 1B. Porque 4 dividido por 4 vai dar 1. Só 1B. Isso vai ser igual a
25 mil. Por quê? 100 mil dividido por 4 vai dar 25 mil. E o nosso enunciado pede para saber quantos habitantes tem na cidade B. E nós já encontramos 25 mil, certo? Esse já é o resultado da nossa resposta. Mas, se você quiser, ou se o enunciado pedir, também tem como a gente descobrir quanto equivale a população da cidade A. A cidade A é o triplo da população da cidade B. Então, a cidade A, que vale A, é igual a 3 vezes a cidade B. Porém, a gente já sabe que a população da cidade B é 25 mil. Então, nós temos que A é igual a 3 vezes 25 mil. E isso é igual a 75 mil. Agora, nós sabemos a população das duas cidades. E nós não tínhamos a de nenhuma. Tudo isso porque nós tínhamos uma igualdade e uma informação sobre elas. Que uma era o triplo da outra e que elas juntas tinham 100 mil habitantes, certo? Agora, chegamos ao fim do nosso plantão. Já foram esses exercícios que eu planejei para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, mandem as dúvidas para mim e para a Fran, não tem problema. Temos uma lista no Moodle. E se vocês tiverem dificuldade nesse conteúdo, não tem problema. Manda mensagem que eu posso gravar um outro vídeo para vocês, tentando ser explicar um pouco melhor, e também posso indicar alguns vídeos da internet para que vocês assistam, pode ser que vocês tenham mais facilidade também, mas não fiquem com receio de mandar mensagem porque não entenderam. Mandem mensagem que a gente dá um jeito de vocês conseguirem entender, ok? Então, boa segunda-feira para vocês. Descansem, mas tentem fazer a lista, ok? Bye bye, pessoal.